como um ladrão, portanto você será enforcado. Como um traidor, você será arrastado e esquartejado, e seu tribunal será disperso por todo o reino. E como você foi banido por nosso Senhor, o rei, e por consentimento geral, e voltou ao tribunal, você será decapitado. E porque em todos os momentos você foi desleal e um fomentador de discórdia entre nosso Senhor, o Rei, e nossa nobre dama, a Rainha, você será eviscerado, e depois disso suas entranhas serão queimadas. Confesse-se um traidor e um renegado, e assim vá ao encontro do seu destino, traidor, malfeitor e condenado. Esta foi a sentença dada a Hugh de Spencer, o jovem, em 1326, após um julgamento apressado. Um homem responsável por uma guerra civil e a queda de um rei. Vamos voltar no tempo e descobrir como Hugh de Spencer se tornou o britânico mais odiado do século XIV. Bem-vindo à loucura medieval. Pierre Gaveston esteve na casa real desde cerca de 1300, quando o príncipe Edward de Caernarfon tinha 15 anos. Gaveston, filho de um cavaleiro da casa, e o jovem príncipe se tornaram muito próximos. Em 1307, Edward, que era herdeiro do trono inglês, começou a chamar Gaveston de irmão, e queria que seu amigo íntimo recebesse o extenso e, naquela época, vago condado de Cornwall, um presente que estava além de sua posição para conceder. O rei Edward I, seu pai, enfureceu-se e atacou o próprio filho. Seu bastardo filho de uma prostituta. Você quer doar terras agora? Você que nunca ganhou nenhuma. Como o Senhor vive, se não fosse o medo de desmembrar o reino, você nunca desfrutaria de sua herança. O rei Edward, tomado pela raiva, desferiu golpes e arrancou punhados de cabelo do príncipe, seu filho. Certo de que seu filho esbanjador iria saquear o país, o rei chamou seus barões e, como conselho, concordaram que Gaveston deveria ser banido da Inglaterra. É possível que o príncipe Edward tenha tido relações sexuais com Gaveston e outros de seus favoritos, porém é impossível ter certeza. Ambos os homens tiveram relações sexuais com suas esposas, que lhes deram filhos, e Edward teve um filho ilegítimo cuja mãe é desconhecida. Também é rumor que Edward teve um caso com sua própria sobrinha. Gaveston jurou que deixaria a Inglaterra. Disseram-lhe para viajar de Dover e ir para Gascogne, no sudoeste da França, e nunca retornar sem a permissão do rei. Mas em junho de 1307 o rei morreu, e a primeira ação de Edward II foi chamar Gaveston de volta. Determinado a trazê-lo para a família real, ele o casou com sua sobrinha Margaret de Clare, e o elevou ao posto de conde de Cornwall. Não foi uma boa jogada e irritou os poderosos barões e condes que acreditavam que Gaveston era arrogante e tinha muita influência sobre o rei. Isabela da França nasceu em Paris em 1296. Ela era filha do rei Filipe IV da França e Joana I de Navarra. Como era comum com a realeza, a princesa Isabela foi prometida a um príncipe estrangeiro em uma idade precoce para benefício político. Ela era bem educada e apelidada de A Bela na França, para todos os efeitos uma princesa de conto de fadas, com longos cabelos loiros herdados de seu belo pai Filipe, o Belo, e suas características marcantes de sua mãe espanhola. Ela deixou a corte francesa e casou-se com Eduardo II em 1308 aos 12 anos culpo os pais, já que sua mãe Joan tinha apenas 11 anos quando se casou com seu pai. Ele morreu misteriosamente em 1302, quando Isabela tinha apenas 6 anos. Conhecida por seu carisma, inteligência e beleza, deve ter sido constrangedor para Isabela na coroação de Eduardo, quando ele passou a maior parte do tempo bajulando Gaveston. As tapeçarias feitas para a celebração exibiam as armas de Gaveston, e o rei e Gaveston receberam os melhores presentes de casamento e joias de Isabela, que ele usava em público. Ela escreveu para seu pai Philip descrevendo seu sofrimento, dizendo-lhe, cito, sou a mais infeliz das esposas, e descrevendo Edward como, cito, um completo estranho na minha cama. Apesar disso, Isabela realmente engravidou e deu à luz ao futuro Edward III no castelo de Windsor, em 1312, e nos próximos 10 anos teve mais 3 filhos, John, Eleanor e Joan. Em 1312, as tensões entre o rei Edward e seus condes se intensificaram. O rei, a rainha Isabela, que estava grávida, e Gaveston foram forçados a fugir para o norte de navio, perseguidos pelos exércitos dos nobres.
Eles desembarcaram no castelo de Scarborough. Gaveston ficou lá enquanto Edward e Isabella foram para York. Gaveston se rendeu após um curto cerco aos condes de Surrey e Pembroke. Na volta para Londres, Gaveston ficou desprotegido no castelo de Dedington. Aproveitando a oportunidade, o conde de Warwick entrou sorrateiramente e o fez prisioneiro. Declarado traidor, Gaveston foi executado na colina Blacklow em Warwickshire em 19 de junho de 1312, juntando-se ao Clube dos 27. Edward estava desolado. Ele pagou por missas para Gaveston 2 vezes ao ano, no dia do seu nascimento e morte, até o seu próprio falecimento. Inconsolável e humilhado, Edward e seus condes agora eram inimigos mortais. Edward Prey, conhecido como Longshanks, foi um ato difícil de seguir. Seu filho, o príncipe Edward, era alto, forte e bonito como seu pai, mas eles não tinham muito mais em comum. O jovem Edward preferia passatempos das classes mais baixas, como remar, construir barcos e nadar, em vez das atividades principescas usuais. Desonrado pela morte de Gaveston, voltou sua atenção para a Escócia. Em 1314, a nova campanha de Edward resultou em uma das maiores derrotas inglesas na Batalha de Bannockburn, contra as forças de Robert the Bruce. Com seu exército remanescente em retirada, Edward foi obrigado a fugir para Dunbar após ser rejeitado no castelo de Stirling. Depois de tentar se redimir, Edward apenas provou que era tão ruim em lutar quanto era em política, e agora parecia um covarde por fugir. Hugh. Hugh Despenser, o jovem, era sobrinho de Edward por casamento. Ele substituiu Roger de Armory, outro favorito, como novo confidente de Edward, e foi nomeado camareiro real. Isso o colocou no comando da gestão da casa real e do seu tesouro. Como Gaveston, ele recebeu presentes, privilégios e poder, desagradando novamente os nobres. Seu pai, Hugh Despenser, o mais velho, também se tornou o principal conselheiro do rei. Despenser, o mais jovem, era casado com outra sobrinha do rei, desta vez Eleanor de Clare, tornando-o o senhor de Glamorgan, no país de Gales. Sua ganância parecia ilimitada, e ele começou a expandir sistematicamente seu poder e terras por todo o país de Gales à custa dos outros barões da fronteira. Em poucos anos, Despenser, o mais jovem, passou de um simples cavaleiro para um dos magnatas mais ricos do reino. Em 1321, a jovem Isabella, de 23 anos, já tinha 3 filhos e se acostumou a ser a primeira nas afeições do rei. Agora, dizia-se que Edward amava Hugh profundamente com todo o seu ser. Isabella e os barões estavam insatisfeitos com a crescente influência de Despenser na corte e no sul do país de Gales, que consideravam perigosa. Era como se ele fosse um segundo rei. Isso levou a uma guerra civil, da qual Edward saiu vitorioso. Isso dava ainda mais poder a Despenser. Vingança. Enfurecida, Isabella encontrou um aliado e amante, Roger Mortimer. Os dois fugiram para a França para planejar sua invasão. Em setembro de 1326, eles lançaram seu ataque e encontraram pouca resistência. Despenser e o rei foram presos no sul do país de Gales. Hugh, o ancião, ainda em sua armadura, foi enforcado por traição em Bristol. Seu corpo foi então decapitado, cortado em pedaços e dado aos cães. Sua cabeça foi enviada para Winchester em uma estaca, como um aviso aos apoiadores do rei Edward. Prevendo seu provável destino, Despenser o jovem recusou-se a comer, esperando morrer de fome. Isabella queria levá-lo de volta para Londres, mas temia que ele não sobrevivesse à viagem em seu estado deplorável. Ele foi acusado de ser sodomita, ladrão, traidor e herege, recebendo sentenças de morte distintas para cada acusação, com o intuito de que um traidor deveria sofrer múltiplas mortes. Em 24 de novembro de 1326, Despenser foi conduzido aos portões de Hereford. Ele foi despido e submetido a uma coroa de urtigas forçada em sua cabeça. Inimigos cortaram versos das escrituras em sua pele usando facas. Ele foi feito para cavalgar pela baía em meio à multidão, que lhe atirava todo tipo de detritos. Então, arrancado de seu cavalo, ele foi levado em um trenó a cavalo até a praça da cidade. Amarrado a uma escada de 50 pés com uma corda no pescoço, ele foi enforcado até quase perder a consciência.
A corda foi removida, mas Dispenser permaneceu amarrado à escada, enquanto seus genitais eram cortados e jogados no fogo abaixo, enquanto ele assistia. Seu abdômen foi cortado e suas entranhas também foram jogadas nas chamas. Finalmente, seu coração foi removido, o corpo foi abaixado e todos os 4 membros, bem como a cabeça, foram cortados. A cabeça foi enviada para Londres para exibição, enquanto os membros foram enviados para York, Bristol, Newcastle e Dover. Foi um fim cruel e brutal. Algumas contas mencionam Isabella e Mortimer apreciando uma refeição enquanto assistiam à execução. O rei foi levado para o castelo de Kenilworth e foi forçado a abdicar do trono. Foi passado para seu filho, que foi coroado em fevereiro de 1327 como Eduardo III. Ele tinha só 14 anos. Eduardo II foi o primeiro monarca inglês a abdicar. O rei foi transferido para o castelo de Berkeley, onde se rumora que ele foi assassinado por sufocamento ou por ter um ferro em brasa inserido através do seu ânus e no seu intestino. Desagradável. Uma crônica afirma que ele foi, cito, morto com um espeto quente inserido através do lugar secreto posterior. No final, tendo perdido a Gascónia e a Escócia, além de oprimir e enfraquecer o reino, ele dificilmente poderia ser descrito como o melhor rei da Inglaterra. Isabella e Mortimer governaram como regentes por 4 anos, até Edward III ter idade suficiente para reinar sozinho. Ironicamente, Mortimer começou a roubar títulos e terras assim como Spencer antes dele. O jovem rei Edward mandou prender ele e sua mãe. Mortimer foi enforcado, mas Isabella foi libertada e viveu o resto de sua vida em luxo. Em seu funeral, ela foi sepultada vestindo o manto de casamento e segurando um caixão com o coração do marido. Por sua participação na remoção de Edward II do poder, ela foi apelidada de a Loba da França. Coincidentemente, o nome da minha drag queen. Escavação em Houghton Abbey, Staffordshire, nos anos 70 revelou um esqueleto. Os restos reanalisados apresentam características de esquartejamento e decapitação, acreditando-se que pertençam a Huda Spencer, o jovem. Ele foi votado como o pior britânico do século XIV pela revista British Broadcasting Corporation History. Quando você considera que o vencedor do século XIX foi o serial killer Jack, o estripador, e o vencedor do século XX foi o fascista Oswald Mosley, não é realmente uma boa imagem. Pobre Hugh.